Podem tirar as câmeras. Olá, nossa atividade prática da disciplina Concorrência em Tempo Real é um projeto que a gente intitulou de Detector de Distância Crítica. Eu, Frederico Santos, o Vilmar Willi e o Fabiano Hennemann, vamos apresentar essa atividade com mais detalhes nos slides seguintes. Bom, a nossa ideia inicial seria monitorar a distância crítica. Então, essa distância poderia estar inserida num contexto de um automóvel, né? E a gente vai apresentar a agenda, então, da seguinte forma. A gente vai dar uma visão geral sobre o projeto, e ali a gente vai detalhar melhor essa ideia. Depois, em seguida, a gente vai detalhar o hardware, né? Em seguida, o software, e como resultado final, a gente vai apresentar um vídeo do protótipo em funcionamento. Bom, contextualizando a nossa ideia, essa ideia poderia ser implantada, por exemplo, para monitorar a distância de um veículo que está em tráfego, né, do carro que está atrás dele, se ele está se aproximando ou não da traseira do veículo onde está instalado o sensor. Poderia estar também contextualizada com um carro estacionando de ré próximo a uma parede, né, e aí a ideia é que em qualquer um desses casos, se a distância é maior, a gente estipulou 3 distâncias, 30, 20 e 10 centímetros. Obviamente, se o carro estivesse num tráfego, essas distâncias seriam em metros, né, e seriam distâncias maiores, mas como o nosso protótipo é um protótipo de bancada, e na realidade a gente configurou o nosso software para centímetros, né? Então, a ideia seria, se o carro está a uma distância segura, uma distância mais longe do veículo no qual o sensor está instalado, dentro do veículo é mostrado um LED verde, dizendo que o carro que está atrás dele está numa distância mais afastada, uma distância segura. À medida que esse carro vai se aproximando, o LED troca de cor para amarelo, então dizendo que a distância diminuiu para 20 centímetros, que é uma distância intermediária, e se esse carro se aproximar ainda mais, ele atinge o limite da distância crítica, e aí um LED vermelho é acionado no interior do veículo no qual o sensor está instalado. Para a gente desenvolver esse protótipo, tanto utilizando o hardware e programando o software, né, a gente utilizou o conceito, então, de threads, né, de múltiplas threads, e essas threads elas acessam um recurso que é a variável global, que no nosso caso é a distância que a gente está monitorando, né? Então, a gente declarou uma variável global que seria distância. A thread 1, ela acessa esse recurso global e ela é responsável por medir a distância. Já a thread 2, ela também tem acesso a esse recurso global, porém a função dela é acionar os LEDs no veículo. Então, como hardware, então foi utilizado um Raspberry Pi Pico, que está à esquerda aí dessa imagem. Aí podemos ver também os 3 LED que o Frederico citou, o verde, o amarelo e o vermelho. E o sensor nosso que está fazendo a medição, que é um módulo de sensor à distância ultrassônico, modelo HC SR04. E o nosso código foi desenvolvido na plataforma IDE, né? Para isso foi utilizado algumas bibliotecas ali, né? A Machine, a Ultime e a Thread. Então, nós temos na linha 6 ali, 7, 8 e 9, a declaração dos pinos dos nossos LEDs, né? Pino 0, LED verde, pino 1, LED amarelo e pino 2, LED vermelho. Logo abaixo, nós temos a declaração dos pinos, onde faz a leitura da distância, né? Então, são os pinos do nosso sensor ultrassônico. Na linha 17,
nós temos declarado ali onde faz o fechamento da thread, né? Então, nós temos declarado o chamado da thread. E logo abaixo, então, começa a parte do nosso código. Na linha 30, a partir da linha 30, então nós conseguimos verificar ali, na verdade, a primeira linha, a linha 31, onde começa a leitura da distância. Então, quando está nessa parte do processamento do sistema, ele faz o lock, né? Então, ele faz um mutex e fecha a thread 1, para ela não ser acessada, até a nossa linha 45 do programa, onde o sistema fez a medição e também fez um print na linha 40 e 41, printando a distância e a thread que estava em uso, né? Nesse caso, a thread 1. Então, após a linha 45, ali onde ela faz um lock, né? Ou seja, o release da thread, aí sim está liberado. E logo a mais, na linha 49, então vem a parte do código onde vai fazer a verificação, né, da condição da distância, para ligar ou o LED verde, o amarelo ou o vermelho. Então também, quando começa essa parte do sistema, ele faz o mutex na linha 50, faz toda a comparação, acende o LED correspondente à distância, faz o print dizendo que está na thread 2, linha 60, e tem um tempo, né, para atualização, 20 milissegundos, e logo após faz um lock liberando a thread. Obrigado, Frederico Vilmar, pelas explicações. Então, agora a gente vai ver um vídeo Foi feita uma gravação do protótipo com o mutex, para ver o resultado que a gente obtém, e depois removendo o mutex para ver o problema que acontece. Então, vamos lá. O primeiro vídeo é com o mutex. Aqui está o protótipo que nós montamos. A gente vai colocar o código para rodar e observar o que acontece. Ó. Como o Vilmar descreveu, ele começa a medir a distância e fazer o acionamento dos LEDs. Então, com o objeto, a gente vai fazer a simulação do posicionamento do carro. Então, agora o carro está acima, está numa posição segura, quando o LED verde estava ligado. Se aproxima da distância crítica, que é o amarelo, e o vermelho, que é a distância crítica. Então, aqui eu estou variando o objeto para mostrar os três conceitos. Agora ele está na posição intermediária, que é a crítica, verde, que está na segura, e ele está lendo na thread 1 e fazendo o acionamento do LED na thread 2. Podem observar aqui que a distância varia de acordo com o objeto que está sendo aproximado ou não do sensor, e ele segue a sequência correta de thread 1 e 2. Aqui na esquerda tem um print da tela, vocês podem observar aqui que a distância fica variando à medida que o objeto se aproxima ou não do sensor, e ele sempre segue a mesma sequência, thread 1, thread 2, thread 1, thread 2, e não tem, digamos assim, nenhuma falha à medida que a distância altera com a aproximação ou afastamento do objeto que simula o carro. Agora a gente vai ver o mesmo software removendo o mutex de ambas as threads que o Vilmar mostrou e vendo o que acontece. Então aqui o mesmo protótipo, o objeto que simula o carro aproximando e distanciando. Nos LEDs, na verdade, a gente não observa uma mudança de comportamento, ele funciona na mesma sequência, não está na distância crítica, se aproxima da crítica ou chega na distância crítica, mas no software a gente observa que às vezes ele aciona apenas a thread 1.
Aqui o software estava rodando, a gente parou e vamos mostrar o resultado. Você pode observar aqui que às vezes ele obedece a sequência de thread 1 e 2, às vezes ele apenas aciona thread 1, como a gente pode observar aqui nessa foto da direita, sem o mutex. Então, como foi explicado aqui, o mutex ele serve para proteger a região crítica, que no nosso caso aqui é a variável global chamada distância, e fazer com que a sequência que foi programada dentro de cada thread, que é a medição da distância e o acionamento dos LEDs para mostrar se o carro está na posição crítica ou não relacionado ao sensor, funciona e está protegido. Sem o mutex já vimos que às vezes o processo falha e ele apenas faz a medição da distância e não fez o acionamento do LED correspondente. Como nós colocamos tempos baixos aqui, na verdade nos LEDs não se observa isso, mas no resultado do código isso é observado. Era isso então, aqui segue os nossos contatos e muito obrigado pela atenção de todos.